Shalom, shalom, queridos, a paz, pastor Anderson Silva, aqui estamos para mais um dia de milagres, mais um dia de consagração do Senhor, mais um dia de intercessão e mais um dia de revelação da palavra, de treinamento da palavra. Nós, no podcast passado, nós aprendemos a não pular processos. Neste agora nós vamos aprender sobre trazer à memória todos os pais da unção, todos os mentores que, de alguma forma, ajudaram você, discípulo, a subir um degrau, a avançar um degrau, a não queimar etapas, mas, pelo contrário, eles melhoraram você em alguma área da sua vida e da sua caminhada em Cristo Jesus. Amém? Então, isso é muito importante nós entendermos que esses homens de Deus, bons ou ruins, falhos ou não, eles têm uma parcela muito grande no quesito da sua formação ministerial. Todos nós temos uma caminhada ministerial e uma pegada ministerial. A ciência diz que nós somos, a nossa personalidade ela é formada, é o resultado, e nós somos parecidos com as 5 pessoas mais próximas do nosso relacionamento. E também nós somos transformados pelos 5 ambientes que mais nós estamos familiarizados. Então, se você tiver pessoas que te levam para perto de Deus, você precisa pelo menos aí de 5 pessoas que te impulsionam a caminhar com Deus, e você vai ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Agora, se você tiver 5 pessoas próximas que sempre te levam para o abismo, que te levam para as bebedeiras, para as orgias, para as prostituições da vida, que vai levar você para a queda, aí você vai ser a formação, dessas pessoas, você vai ser parecido com elas. Então, Jesus tinha 12 discípulos, e é notório que desses 12, Jesus tinha alguns mais próximos, vamos dizer aí os 5 mais próximos. Depois dos 5, os 3 mais próximos. Depois dos 3, um mais próximo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que nós precisamos lembrar destes homens, honrar estes homens que nos levantaram, né? E eles foram grandes líderes que nos levaram aonde nós estamos hoje, no patamar que nós estamos hoje. Então, seus líderes, ele tem a obrigação de serem duros com você. Porque o pai, a Bíblia diz, corrige o filho a quem ama. São pessoas da unção na sua vida. Eles foram líderes, mentores, treinadores, né? E nenhum treinador vai treinar o seu discípulo para perder. Ele vai treinar o seu discípulo para vencer. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Independente de você ter mudado de igreja, ter mudado de cidade, ter mudado de ministério, Deus sempre irá levantar líderes, homens de Deus, para te ajudar na caminhada, para te ajudar a vencer. Quantas e quantas vezes eu fiquei chateado com o meu pastor, com o meu líder, porque algumas cobranças eu não entendia por que ele pegava pesado tanto comigo e não com os demais. Hoje eu entendo que foi um propósito de Deus ele ter me apertado, me espremido como a prensa, né? Ela esmaga o azeite, ela esmaga a azeitona para se transformar no óleo do azeite. Então ele me fez ser forte para vencer algumas fases da minha vida. Então, para você ser promovido, né, o seu líder, Jesus, é o seu pastor, algumas vezes vai ser duro com você. Por exemplo, a gente hoje quer palavras no púlpito que massageiem o nosso ego. Para você receber palavras massageadoras de ego, procure um coach. Procure alguém que vai levantar o seu autoestima. O púlpito
é um local de esmagar, né? Esmagar a azeitona. O púlpito é um local de pisar a uva. O púlpito é um local de pressionar, né? De esmagar assim o perfume, né? De prensar aquela planta, né? Para que o perfume exale, as flores, isso, né? Porque no esmagar da azeitona tira-se o azeite, no esmagar e no pisotear das flores tira-se o perfume e no prensar, né? No pisar das uvas tira-se o vinho. Então Jesus foi duro, Jesus foi um homem da unção na vida dos seus discípulos. E ele foi duro. Algumas vezes, Jesus foi duro com os discípulos. Jesus foi duro quando os chamou de incrédulos, Mateus 8:26. Jesus foi duro quando disse que Pedro estava endemoniado, Mateus 16:23. Jesus foi duro quando os corrigiu por não quererem orar, Mateus 26, 36, 41 versículos. Quando eles não conseguiram expulsar um demônio, Jesus os corrigiu na frente de todos, chamando-os de geração perversa e incrédula. Lucas 9, 41. Estes são somente alguns dos textos, entre tantos outros que está aqui na Bíblia. Então Jesus não alisava os seus discípulos, ele treinava, porque ele precisava de discípulos fortes. E ele dizia: quando a hora chegar, todos vocês me abandonarão por um tempo, mas vocês ficarão como ovelhas sem pastor por um tempo, mas eu voltarei, está explicando da sua ressurreição, e eu tornarei a vós e os reunirei novamente. Assim como um pastor cuida do seu aprisco, eu trarei as minhas ovelhas de volta. E foi isso que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Então, os discípulos estavam sendo treinados para serem abandonados pelo líder, porque Jesus havia de ser crucificado e foi crucificado. Eles estavam sendo treinados para trair o líder. Alguns não passaram no teste, nós lembramos aí de Judas. Eles foram treinados até para negar, mas também eles foram treinados por Jesus para retornar ao aprisco e para retornar à missão. Porque muitas vezes, queridos, nós, homens, meros mortais, comedores de arroz e feijão, nós desativamos o botão da missão que Deus tem para nós e ela fica ali parada por alguns dias, alguns meses, talvez até alguns anos. E aí vem um homem de Deus e ativa novamente o botão ali da missão, do propósito, do chamado de Deus na sua vida, e é como se você voltasse imediatamente a cumprir a vontade de Deus. Estes são alguns textos, mas tem vários textos. Então, para andar com Deus, precisamos ser o fraco que se torna forte. Porque Jesus, ele nos faz fortes. Nós não somos fortes porque nós treinamos, porque nós nos dedicamos. Nós somos fortes porque a unção do Senhor é uma unção quebradora de jugo. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. E o jugo é o peso. O jugo é o mundo. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas seja longânimo e tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz Jesus. Terceiro passo, não tenha nada preso no passado aos seus mentores, aos seus pastores que trabalharam na sua vida. Se você tiver alguma coisa presa a eles, liga para eles, manda mensagem, peça perdão, marque um café, converse. Não é porque vocês não estão mais debaixo do aprisco e do pastoreio deles, independente deles terem errado ou falhado com você, que você não vai honrar a unção que do céu, que do Espírito Santo desceu sobre eles, que ungiram a sua cabeça, que guardaram da sua unção. Então, aquela parte é uma parte do processo, talvez não tenha sido dos melhores, mas você não precisa ter algo que o prenda no passado, como rancor ou raiva do seu líder, como rancor ou raiva do seu pastor.
Saul tentou matar Davi, voltando ao Velho Testamento, ao Antigo. Ele exagerou no processo. Custou para ele? Sim, custou. Mas foi importante para o crescimento de Davi. Davi entendeu agora que ele não podia confiar somente nos homens, mas ele tinha que ter agora a astúcia. Ele tinha que ser, como ele diz lá no Salmos 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará, né? Ele tinha que ter ali a malícia de que os homens tentariam matá-lo por causa da unção, de que os homens iriam perseguir Davi por causa do chamado, né? Um homem que Deus fala assim, eis aí o meu escolhido, um homem segundo o meu coração. Você acha que os outros homens não vão tentar matar este homem? Você acha que Satanás ficou feliz quando, lá em 1 Samuel, nós lemos no podcast passado, que Deus fala assim, pega o teu vaso e enche de azeite, porque eu vou ali, eu vou te enviar para que você unja um homem segundo o meu coração. Então, a pessoa da unção pode se perder. Homens e mulheres de Deus, discípulos, eles se perdem. A ovelha, não é que a ovelha seja tosca, não é que a ovelha, mas a ovelha muitas vezes ela é influenciada. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, isso é claro e nítido. Mas muitas vezes ela cambaleia de um lado para outro. É aí aonde entram os lobos vorazes. E esses lobos vorazes, eles são usados por Satanás para roubar você do propósito de Deus e atrasar o processo. Você já imaginou, e eu conheço pessoas, e você também deve conhecer pessoas que não ficam em ministérios, pessoas que não aceitam serem pastoreadas, pessoas que ficam vagando, rodeando, igual Satanás, rodeando a terra, né? Rodeando de ministério, de ministério, de ministério, e elas não conseguem mais se firmar, não conseguem mais ser cuidadas, elas não conseguem mais ser pastoreadas, porque elas queimaram processos passados e deixaram lacunas e brechas. E essas brechas hoje estão cobrando, elas estão cobrando, estão exigindo. Então é preciso que essa pessoa passe por um processo de cura, um processo de liberação de perdão muito grande. E Davi não foi embora à revelia. Ele fugiu, porque se ele não fugisse desse mentor, ele morreria. Então, ele saiu, só que é importante também nós entendermos que quando nós sairmos de um processo de mentoria pastoral, de líder pastoral, de um treinador pastoral, o ideal é que nós possamos sair deste processo sozinho. Não leve ninguém contigo. Não leve peso contigo. Lembra-se do conselho de Jesus aos discípulos? Ele os enviou de dois em dois e ele disse assim: não levem sacolas, não levem recursos, entrem nas casas. Se a casa for de paz, fique por ali, coma o que lhes oferecerem. Se não for de paz, sacuda o pó da poeira das suas alparcas, sandálias, né? E ele saiu e ninguém foi com ele. Mas você imagine Davi. Davi, um líder nato. Quando voltava das suas vitórias, as 10 milhares de judias, de hebreias, de mulheres de Deus cantavam que ele destruía os seus 10 milhares, enquanto Saul destruía os seus milhares. Então ele era aplaudido, um homem que derrotou os filisteus, que matou o gigante Golias. Então, quando ele falou assim, eu vou fugir, eu vou sair, uma multidão queria acompanhá-lo. Só que ele saiu e ninguém foi com ele. Tinha gente querendo ir com ele, pastor? Tinha. As pessoas sempre querem ir, mas ele foi sozinho. Seu líder estava caído, Saul, endemoniado, mas ele respeitou a unção do líder, a unção pastoral, né? Vamos dizer que Saul aí era seu líder, era seu pastor. Então, oramos para que todos os pais da unção em sua vida sejam uma bênção. Mas se não foram, faça como Davi e não como Absalão, que tentou
queimar o processo de herdeiro e tomar o trono antes do tempo. Não queime o processo antes do tempo. Então, nós não podemos ter líderes melosos, né, fracos, covardes. Não, a unção de Deus, quando vem sobre você, você tem uma ousadia. Então, quando a unção de Deus vem sobre a sua casa, você fica valente na fé. Se você quiser ser promovido por Deus, você precisa deixar Deus tratar o seu processo. Ah, pastor, mas eu não aceito esse tipo de disciplina, eu não aceito esse tipo de treinamento. Querido, Deus não passou a mão na cabeça nem de Jesus. Deus não passou a mão na cabeça nem do seu filho. Deus só olha para Jesus e fala assim: olha, você vai descer a terra. Você vai ser humilhado, você vai ser abandonado, você também vai ter amigos próximos. Vou te dar um Lázaro, eu vou te dar também discípulos bem próximos, vou te dar um João, vou te dar um Pedro, um Tiago e tantos outros. Você vai ser traído. Jesus, ele já veio com o seu prognóstico, ele já veio com o seu relatório, ele já veio com a sua pastinha, né, de trabalho pronta, do início ao fim. Agora imagine. É interessante que o Espírito Santo me revela algo poderoso, deve estar revelando para você também, que a Bíblia, né, ela conta a história de Jesus desde o nascimento até os 12 anos. Aí existe um intervalo aí dos 13 anos até os 29 anos. Aí eu fico imaginando Deus falando assim: olha, meu filho, você vai sofrer muito, mas eu vou deixar você aí aproveitar, sentir o que os homens sentem, viver o que os homens vivem, né? Passar por esse processo em oculto. E aí você vai aparecer aí já bem maduro aí, dos 30 anos, e na pasta sua vai constar todas essas coisas. Jesus sabia quem ia o trair. Jesus conhecia o coração dos homens. Quando as intenções, né, dos fariseus, dos saduceus em jogá-lo sobre o monte, em apedrejá-lo, ele conhecia tudo. Ele disse assim, olha, ele disse para Pilatos assim, ó, se eu quisesse agora mesmo, eu daria uma ordem aos anjos, e viriam legiões de anjos e acabaria com tudo essa situação aqui. Mas eu sou obediente ao meu pastor, ao meu pai, ao meu Deus. Então Deus não passou a mão na cabeça de Jesus. Quando ele é crucificado, o silêncio no universo é algo sobrenatural. O próprio Jesus diz em hebraico: meu pai, por que me desamparaste? Naquele processo de acumular todo o pecado do mundo geracional, gestacional, porque o homem nasce em pecado, a própria Bíblia diz. E aí Jesus é abandonado porque Deus não tem comunhão com o pecado. Isaías 69, se não me engano, ou 59, vou confirmar, perdoe, diz que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então, naquele momento, Yeshua estava separado de Deus na cruz. O período de comunhão, o único período de comunhão que é cessado entre Jesus e o Pai, de Yeshua e Abba, foi na cruz. Na cruz houve-se um intervalo de comunhão, porque desde o nascimento Jesus vinha numa comunhão plena com o Pai. Jesus é batizado e há uma manifestação da Trindade. O Espírito Santo aparece como uma forma corpórea numa pomba e uma voz dos céus do próprio Deus dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Meu Deus, é muito forte. Deixa. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui comigo. E quando você ouvir este áudio, essa unção, ela vai passar sobre você. Suas mãos vai pegar fogo, seus olhos vão queimar, né? O seu corpo vai ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Agora imagine um líder em processo, porque a Bíblia diz que até Jesus, perfeito, ele foi aperfeiçoado para que nós recebêssemos hoje
esta unção. Meu Deus, tem que parar, porque é muito forte. Então nós precisamos honrar os homens e mulheres de unção que nos ajudaram a caminhar. Que quando você pensou em desistir, ele falou: não desista. Quando você pensou em ir embora, ele falou: espere um pouco mais. Quando você chegou para entregar o ministério, ele falou: não, não entrega agora. Estes homens de Deus, eles têm uma visão aguçada. Eles têm uma visão além do alcance. Quem já é da minha época, né? Tinha um desenho que falava essa frase: visão além do alcance. Por quê? Porque eles foram cheios de Deus, bons ou ruins, cheios de Deus, né? E esses homens da unção, né? Você pode ser a pessoa da unção na vida de alguém. Você já parou para pensar nisso? Você pode ser um influenciador na vida de alguém. Você pode ser a pessoa do processo de cura e de libertação na vida de alguém. Jesus tinha momentos que ele era duro? Tinha, mas tinha momentos que ele era extremamente amigos. João 14, João 15 diz, Jesus fala assim: vocês são meus amigos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou devolver a mim mesmo na forma do Espírito Santo de Deus. Então todos estamos em processo de promoção e de crescimento. Até mesmo os homens de nossa unção também estão passando pelo processo de amadurecimento e crescimento. Não ache que o seu pastor é perfeito. Não ache que a sua pastora é perfeita. Todos nós estamos aprendendo com os nossos erros. Nós aprendemos com os erros dos nossos discípulos. Nós aprendemos com os erros dos homens na Bíblia. Deus não poupou os erros de Davi na Bíblia. Deus não poupou os erros de Saul na Bíblia. Deus não poupou os erros de Moisés na Bíblia. Deus não poupou os erros de todos os homens mencionados na Bíblia. Deus não poupou os erros de Saulo na Bíblia. Isso mostra. Deus não poupou os erros do profeta Jonas em Nínive, quando ele, com ódio daquela nação, ele falou: não vou lançar a palavra de bênção, não, eu vou fugir. Então, todos esses homens mencionados na Bíblia, os seus pecados expostos na Bíblia, imagine, querido, seus pecados sendo expostos ao público. Foi isso que aconteceu com Davi e com tantos outros homens de Deus que tiveram as suas vergonhas expostas na Bíblia, para que todos hoje, para que toda uma geração do passado, a geração do presente, para que toda uma geração vindoura lesse, falasse: meu Deus, esses homens caíram feio. Então, à medida que medirdes, nós seremos medidos. Uma outra coisa, cuidado, uma advertência. Se não tiver nada para falar dos seus líderes, dos seus pastores, não fale nada. Se você não tiver nada de bom para falar deles, fique quieto. Queridos, cuidado ao falar mal dos seus líderes. Eu nunca falei mal dos meus pastores. Eu nunca falei mal dos meus líderes. Pelo contrário, eu ficava furioso, eu ficava na minha mente murmurando, mas eu os obedecia de uma maneira sobrenatural. E olha que eu tive líderes que não foram fáceis, pastores que não foram fáceis. E eu respeitei a unção de cada um deles. Então, se você que está me ouvindo nesse podcast, falou algum mal, entregou alguma palavra, humilhou alguém, sabe? Alguém ungido, alguém cheio de Deus, volte à memória, ligue para essa pessoa, peça perdão, ligue para este líder e fale: ó, eu errei, eu falei mal de você para fulano, para Beltrano, assim, assim, assim. Outra coisa, você ouvinte, porque tem o emissor e tem o ouvinte, tem o transmissor e tem o receptor. O transmissor é aquele que transmite uma mensagem.
O receptor é aquele que recebe. Eu estou com um aparelho aqui, que um é o transmissor e o outro é o receptor. Então, não seja nem transmissor de más notícias, de líderes, de pastores, de homens de Deus, de irmãos, nem seja receptor de más notícias. Ah, pastor, mas aconteceu isso, 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 isso. Meu irmão, se não edifica, volta para fora da sua casa. Se não edifica, não receba. Se não é para sua edificação, porque o problema é o receptor e não o transmissor. Porque o transmissor, ele só funciona se houverem receptores. Estou falando isso das más línguas. Enquanto houver recepção, mesa, café, pão, para o transmissor de más notícias, ele vai continuar transmitindo. Ele vai continuar recarregando as suas baterias, porque vai ter receptores de más notícias. Então, o que que Davi? Davi ouvia tanto, ouvia tanto, ouvia tanto, mas Davi não se levantou. Quantos conselhos Davi ouviu para matar Saul? Quantas oportunidades Davi teve para matar Saul? Algumas oportunidades. E ele diz assim: eu não vou fazer nada contra o ungido do Senhor. Está na Bíblia. Eu não estou defendendo aqui os líderes, eu não estou defendendo os pastores. Ah, é ungidão, é separado, é intocável. Não, eu não estou defendendo. Mas está na Bíblia. Tá na Bíblia ele falou assim, o próprio Davi falando, não vou tocar no ungido do Senhor. Ele, ele respeitou a unção. Essa questão do ungido é algo tão forte que, voltando agora para a palavra, para a Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, nós vemos uma guerra entre o anjo, o arcanjo, Miguel e Lúcifer e Satanás, estão debatendo e guerreando sobre o corpo de Moisés. Moisés não entra na terra prometida, está lá no Antigo Testamento, você que gosta de Bíblia, vai lá e lê, está lá. E aí há uma guerra, né? Lá está em Judas, se eu não me engano, é isso mesmo, está no livro de Judas, lá no Novo Testamento. Há essa menção do apóstolo Judas, falando que houve uma guerra, né? Que uma disputa do corpo de Moisés, Deus manda o arcanjo Miguel, só que aí são dois ungidos, né? Porque Lúcifer, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. O arcanjo Miguel, outro ungido, guardador de Israel, guerreiro, ponta de lança. E aí o que acontece? O arcanjo Miguel toma-se, não deixa que Satanás tome o corpo de Moisés. Ele fala assim: eu não posso dizer nada contra você, mas que o Senhor o repreenda. Olha a obediência, o respeito, olha a hierarquia, né? Olha o respeito da hierarquia ministerial, o respeito da unção, o respeito de quem Deus levantou. Porque uma vez levantado, independente se você estiver agora se prostituindo no bar, desviado, independente de você ser um pastor hoje, um líder de louvor, né, alguém que tocava para Deus, um missionário, independente de você, aonde você estiver agora, no bar, bebendo, vivendo no mundo, vivendo as suas delícias, os seus deleites, você foi separado, você tem a marca da unção na sua vida. Então, volte a viver os milagres de Deus. Então, nós vamos tratar com zelo as pessoas que Deus colocou em nossa vida também. Precisamos cuidar. Se você é essa pessoa da unção na vida deles, cuide. Elas também são um processo de crescimento na sua vida. E disso depende toda a promoção. O seu teto, às vezes, é o chão de alguém. Nem todos precisam passar pelo que você passou. Podemos facilitar o caminho daqueles que Deus colocou em nossa vida. Amém? Não os deixando errarem onde nós erramos, abrindo o caminho. Precisamos entender que Deus, ele faz isso conosco. Se Deus é misericordioso, precisamos também ter essa misericórdia. Nós, muitas vezes, queremos que os nossos seguidores sejam quão perfeitos, por coisa que nós não somos perfeitos. Então, nós precisamos ter paciência,
porque o processo é contínuo. Todos nós estamos sendo amadurecidos, aperfeiçoados, até chegarmos na maturidade, né, na estatura daquele que é perfeito, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, debaixo da companhia de anjos, debaixo da presença do Senhor, queremos declarar nesta manhã que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Sabemos que existe uma autoridade que o Senhor já nos deu para dar ordem, né, aos anjos, esses anjos trabalharem a favor da nossa casa, a favor da nossa família, para que eles possam nos endireitar, nos levar ao processo de direção, né? Nos levar ao caminho de proezas, de milagres, de sinais. Pedimos perdão, Senhor, se magoamos o teu coração, pedimos perdão se magoamos os nossos mentores, pedimos perdão se mencionamos em algum momento da nossa vida algum prejuízo aos nossos líderes, aos nossos mentores, pedimos perdão se ferimos o coração deles com palavras, com atitudes ou até com abandonos. E se nós o magoamos, também nós pedimos perdão e que esses líderes possam crescer, porque o processo é para os dois lados. O processo é para quem ensina e o processo também é para quem está aprendendo. O processo de quem ensina também está aprendendo. O processo de quem está aprendendo também está ensinando. É algo sobrenatural de Deus. Amém? Então, eu quero dizer para você que Deus vai colocar você debaixo de homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Que a sua caminhada não terminou, a sua caminhada não acabou. Se você estava distante de Deus, volte para Jesus. É o apelo que eu faço para você. Ei, você que está me ouvindo aí no Spotify, no Deezer, você que está me ouvindo aí no Amazon Music, você que está me ouvindo em alguma plataforma, volte os seus olhos agora para os céus. Olhe para os céus agora. A unção está tão forte aqui que as minhas mãos estão trêmulas. A presença de Deus está tão forte aqui que as minhas mãos estão queimando. E a minha boca está profetizando sobre você. Você que está aí agora no seu quarto me ouvindo, você que está aí deitado agora, né, sentado na sua mesa, na sua cadeira de trabalho, você que está agora no ônibus me ouvindo, você que está agora dirigindo o seu carro, me escutando, eu vou dizer uma coisa para você, você que tocava, volte, não toque para o mundo não. No mundo você vai ter um momento, um orvalho de alegria, de uma falsa alegria. Porque a verdadeira alegria está em Jesus. Os céus proclamam a glória do Senhor e a eternidade vos espera. A eternidade vos espera tanto para os céus como para o inferno. Então, volte para Jesus hoje. Aceite o chamado. Pegue a sua guitarra, pegue um pano, né, uma toalhinha, comece a limpar ela. Se você não gosta mais ou não tem mais a intimidade com o seu antigo líder, com o seu antigo mentor, procure uma igreja, volte para Jesus. Aceite Jesus, confesse Jesus, procure um pastor, fale que você tocava, que você pregava, que você era músico, você era, não, você é músico, você é do Espírito Santo de Deus. Não seja atraído pelas redes aí das baladas aí de tanto lugar, né? Não seja atraído pelos shows. Tem gente que paga 300, 500 reais no ingresso ali no Tô à Toa, ali no Axamoá, ali em Morote, ali no Arraial. Esses lugares aí, Caraíba, não sei, pagam valores altíssimos. Às vezes deixa até de comer o bom e o melhor de Deus para ter uma noite de prazer, uma noite de festa, uma noite de prostituição, uma noite de orgia. Tem pessoas que levam as suas esposas, né, para outros homens tocarem na festa, porque é o que acontece. Você está ali bebendo, sua mulher está ali bebendo, chega um, passa a mão, chega outro, dá uma encostada. Não faça isso com a sua casa.
Não faça isso com sua família. Você foi separado. Você tem um ministério. Volte os seus olhos para Deus. Sabe, queridos? Você está empolgado porque as coisas estão dando certo. Mas a Bíblia diz que para cada homem tem um dia mau. Não estou profetizando a maldição sobre você. Pelo contrário, eu estou profetizando a vida sobre você. Porque a vida em Cristo vai te trazer de volta. A sua vida em Cristo vai fazer cumprir o ID do Senhor. Não seja influenciado pela sua mulher. Não seja influenciado pelos seus amigos. Nem por você mesmo. Mas chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você fazer a conversão da estrada e voltar para Jesus. Ah, pastor, mas eu me feri com os pastores, eu me feri até mesmo com o Senhor. Me procure. Nós vamos conversar, tomar um café. Amém? Porque é isso que devemos fazer. Estamos nos ferindo uns aos outros. A sua família te fere, você continua com ela. Sua esposa te fere, você continua com ela. Seus filhos te ferem, você não vai matar o seu filho. Seus amigos te ferem, você não vai quebrar a amizade. Então a igreja te feriu, os homens de Deus te feriram, e você não vai dar uma segunda chance para a igreja? Você não vai dar uma segunda chance para a sua salvação? Estou dizendo para você, hoje é o dia do seu retorno a Cristo. Volte agora, pegue o seu instrumento, dá uma limpada nele, volte a cantar para Jesus. Pastor, mas eu vivo da música. Querido, se você vive da música, a música veio do céu. A música foi criada no céu. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você, imagine você, cantor do Senhor, não vai faltar nada, ele vai suprir. Imagine você que dançava para o Senhor, não vai faltar nada, ele vai suprir. Imagine você que pregava para o Senhor, não vai faltar nada, porque ele disse lá no livro, Davi menciona: eu fui jovem e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigando o pão. Hoje, você está comendo do bom e do melhor, mas você está mendigando o pão espiritual. Hoje você está nas melhores festas, mas você está mendigando. É uma paz mentirosa, enganosa. No fundo, você sente falta, sente saudade. Com todos os erros e falhas da igreja, todos os erros e falhas dos irmãos, você sente falta daquela unção, prazer de participar da mesa, da ceia, o prazer de voltar aos olhos, de voltar a adorar. Oh, meu guitarrista, volte para Jesus. Meu baterista, volte para Jesus. Violonista, volte para Jesus. Cantor, cantora, volte para Jesus. Pregador, pregadora, volte para Jesus. Pastor, volte. Comece sua igreja. Ah, mas não tem ninguém para me seguir. Tem sua família, já é o início. A Bíblia diz que onde tiverem dois ou três no nome dele, ali ele estará presente. Uma igreja de três pessoas, pastor, Jesus está presente. Eu recomecei com uma caixa, eu comecei com um microfonezinho de R$ 70, R$ 80, um violão que eu ganhei de um discípulo chamado Domingos e da pastora Andréia. Eles me deram de presente. Aleluia, Jesus. Querido, o Espírito Santo está aqui. E ele me faz lembrar o dia que eu ganhei o meu violão. Ele está até lá na igreja, com um violão reserva. Deus me deu um outro violão melhor. Mas eu lembro o dia que eles me levaram na Foxson e chegaram com alguns valores, um saco de moedas que Dalva e Domingos havia juntado. E nós compramos aquele violão, aquele microfone. Nós começamos uma célula somente com
pouquíssimas pessoas. Mas ali foi o gatilho. Deus usou um homem para me trazer de volta ao ministério. Eu não desviei, entenda. Simplesmente achei que eu poderia tirar um período sabático. E eu percebo hoje que nós não podemos tirar esses períodos da missão sabáticos. Você pode tirar férias, 30 dias, mas aquilo que Deus vos chamou, você não pode. Você não pode. Que a missão, ela é cuidar de vidas. E cuidar de vidas é um processo contínuo. Eu estou emocionado aqui ao ministrar esse podcast, porque o Espírito Santo me lembrou que agora, o dia que nós fomos lá, nós começamos aqui na nossa casa. Muitos passaram, alguns vieram, outros foram embora, isso é normal. A Bíblia diz que nós estamos num processo contínuo na vida de alguém. De repente, foram 6 meses no processo contínuo na vida de alguém. De repente, foram 5 anos no processo contínuo na vida de alguém. E Deus te entregou para um outro líder, para um outro pastor, para uma outra mentoria. Isso é o que Deus faz. Amém? Vamos orar. Eu sei que muitas coisas Deus tem para falar conosco aqui, mas por hoje acredito que seja um momento de parar e orar. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por todos os pastores e líderes que o Senhor entregou na minha mão. Te agradeço pelo pastor Carlos, que hoje é psicólogo. Eu te agradeço pelo pastor Johnny, da Primeira Igreja Batista em Coroa Vermelho. Te agradeço pelo pastor Otto, da Igreja Cristã. Te agradeço imensamente pela vida do pastor Ismael, do Ministério Videira, qual me consagrou ao pastor que sou hoje. Te agradeço a pastora Sueli também, que nos ajudou de maneira sobrenatural. Esses homens foram usados por Deus para me levar ao caminho do chamado. Então, abençoe eles agora, visita eles agora. Onde eles estiverem agora, cuida deles agora. Guarda eles, Pai. Estou mencionando o nome deles porque isso é importante. Eu honrei a vida deles e continuarei honrando no que eles precisarem. Amém? E se você precisa ligar ou mandar uma mensagem para algum líder seu, mande. Às vezes, isso é importante para o transmissor, também para o receptor. Agora estou falando da bênção. Aquele que transmite a unção de Deus e o que recebe a unção de Deus. Amém? Não deixe que nada de ruim recaia sobre você no quesito aos líderes, aos pastores, aos homens de Deus. Não deixe, não permita, não permita. Seja sóbrio, amém? Seja esperto, tenha expertise, como Jesus diz. Fique atento às ciladas do inimigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família poderosamente. Eis aqui a bênção sacerdotal. Eu quero declarar que o telefone vai tocar, que mensagens vão chegar, que bênçãos do Senhor virão sobre nós, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.